dia a todos. Queria primeiro cumprimentar Nicásio pela apresentação desse tema, né, na OAB. Queria cumprimentar toda a mesa, doutora Liliana, doutor Kim, né, os palestrantes. Queria cumprimentar todos vocês, mas queria também conhecer um pouquinho de vocês, para que a gente possa ir dosando a nossa apresentação. Tivemos uma introdução agora do que é compliance, né? A doutora Lília expôs, né, com brilhantismo, para que vocês pudessem entender, embora seja um tema novo para muita gente, então requer, de fato, uma reflexão maior. Então, na fala do Dr. Paulo Coutinho, ele perguntou se tem advogados, estudantes, e aí eu refaço. Nós temos aqui estudantes, advogados, temos profissionais de outras áreas, contadores, ou apenas o mundo jurídico. Tem uma turma que está bem identificada, que eu não sei de qual instituto, de qual empresa, todos eles com o mesmo brasão. Qual a empresa de vocês? Grupo, como é o nome do grupo de pesquisa? Legal. Sejam bem-vindos, então, ao OAB. Gostaria de cumprimentar especialmente ao colega Djanilson, que eu vi que ele acabou de chegar, procurador federal do INSS, colega lá de Brasília. Seja bem-vindo, Djanilson, à casa. Cumprimentar o pessoal da Comissão de Direito Empresarial, os membros da comissão que estão aqui. Não conheço ainda os membros da Comissão de Direito do Compliance. Estão presentes também, doutora Liliana? Quem são? Ok. E o pessoal da Advocacia Iniciante? Estão concentrados aqui. Os demais são estudantes, advogados? Bem, pessoal, então vamos tentar aqui. O nosso painel, ele não é um painel introdutório sobre compliance. Esse painel ficou a cargo da doutora Liliana. Então, eu não vou repetir para vocês o que vem a ser compliance, né? Quais são os pilares de compliance. Isso aí já está superado nesse primeiro painel que a doutora Liliana expôs. O nosso assunto é como é que é essa relação do direito público e privado, né? Um colega perguntou aqui agora, mais recente, a doutora Liliana, a questão da relação com as estatais, né? Existe uma norma jurídica, já uma lei, a Lei 13.303, é a lei das estatais, né? E ela regulamenta o compliance nas estatais. Ela obriga que a administração pública, as empresas de economia mista, as empresas estatais, tenham um setor de compliance. Tá? Então, já a norma agora de 2006, bastante recente, que eu acho que responde bem a pergunta do colega. Então, vamos seguir. O colega já me apresentou. Eu vou pedir, inclusive, o auxílio da Glícia, por gentileza, que eu acompanho aqui, mas eu não consigo enxergar lá. Tá? Então, aí a minha apresentação. Eu sou advogado e administrador de empresa. Eu tenho um escritório de advocacia aqui em Natal, em Brasília. E, recentemente, eu criei uma empresa de consultoria voltada especialmente para a área de compliance. Essa empresa é sediada em Recife, nós estamos na fase de inauguração dessa empresa, né? Então, meu campo de atuação é, de fato, o mercado empresarial, seja ele como administrador de empresa ou como advogado. Tá? E o próximo slide, a nossa comissão de direito empresarial, eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco do nosso trabalho, é uma parte introdutória ainda, tá? Essa comissão foi criada em 2015, nós vamos fazer agora 2 anos de criação. Faça essa exposição para que vocês se sintam à vontade de participar dos nossos painéis, das nossas reuniões. Nós temos reuniões mensais, uma vez por mês, tá? E a comissão está aberta para que vocês possam ir lá e nos ajudar nos debates. Esse é o nosso escopo da comissão, o próximo slide. Ele mostra quais são as nossas diretrizes, quais são as nossas atividades, quais são as nossas obrigações como comissão da OAB, né? Contribuir com todos os debates e discussões no ambiente empresarial que a OAB vai participar, incentivar o debate legislativo, né? E auxiliar a ESA, a Escola da Advocacia, né? No outro slide, nós temos aí as instituições que fazem parte da nossa comissão.
Nós temos representação de todas essas instituições, Federação do Comércio, SEBRAE, CDL, UFRN, algumas outras universidades, UNIFA, ASEX. Temos a participação na Junta Comercial, nós temos um membro que foi da Junta Comercial e hoje ele faz bastante esse link da nossa comissão com a Junta Comercial, que é o Dr. Eudes. E mais recentemente agora nós fazemos parte, não é propriamente dito a Comissão de Direito Empresarial, mas foi um impulsionamento da nossa comissão. Nós agora vamos fazer parte do motor de desenvolvimento do RN. Isso é um projeto da Tribuna do Norte, que ela tinham quatro anfitriões, né? Federação do Comércio, FEComércio, FIERN e o FRN e Ministério Público. Essas são as quatro instituições que faziam parte desse motor de desenvolvimento. E por iniciativa nossa, da comissão, a OAB vai fazer parte no próximo ano, vai abrir o calendário desse evento. É um seminário que já faz parte do calendário aqui do Rio Grande do Norte, que trata sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então, a OAB vai ter um assento lá, vai ser uma instituição também anfitriã desse painel. Por isso que eu trago, para que vocês conheçam como é que é a dinâmica da nossa comissão. É uma dinâmica voltada, de fato, para o debate do direito empresarial. E aqui é mais um relato para vocês das atividades que nós desenvolvemos, né? Nós tivemos um primeiro contato no início dos nossos trabalhos com a Junta Comercial, colaborando com eles na elaboração de normas, de INs, de instruções normativas. Tivemos um painel já sobre processo societário, sobre fraudes empresariais, sobre os contratos mercantis. Fizemos um painel muito especial sobre compliance, e aí foi convidado o superintendente de compliance do Grupo Neo Energia. Ele esteve lá na CDL e nos brindou com a exposição muito profunda do que é o compliance, como ele faz o compliance, e foi muito bacana porque o Grupo Neo Energia é uma das poucas instituições no Brasil que conseguiu o selo Proética, que é o selo da CGU, que certifica que aquela empresa está de acordo, né? Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre isso. Então, o Dr. Roberto, com muita capacidade técnica, passou naquele momento para os empresários e também para os advogados o que vem a ser compliance, né? Isso foi em 2016. Depois nós tivemos um trabalho também bastante louvável na parte de proteção e planejamento patrimonial. Foi com a parceria com a FIERN, nós fizemos um painel lá. Falamos já sobre falências e recuperação judicial. Discutimos já sobre o novo Código Comercial que está sendo gestado no Congresso Nacional. É uma lei que vai vir trazer um novo código, ou seja, o que a gente estuda hoje no Código Civil vai sair do Código Civil, vai ter um código especial sobre direito comercial, né? Nosso Código Comercial é de 1850, então é uma coisa já bem antiga, né? Não precisa muito de destaque sobre isso. Mas falamos e é um ponto de debate na nossa comissão. Fusões e aquisições, né? A parte de M&A, também já discutimos isso na nossa comissão. A relação do direito empresarial e o novo Código Processual, né? Isso também já foi painel da nossa comissão. Marco Civil da Internet, comércio eletrônico, debatemos um pouco sobre isso. O outro painel fala da securitização de recebíveis públicos, ou seja, títulos do governo que podem ser negociados com o mercado privado. Isso ainda está para ser apresentado, não foi painel ainda nosso. Parcelamentos especiais, refis, que nós conhecemos, agora cada vez mais está sendo discutido, o Congresso está refazendo alguns entendimentos sobre como é que esse refis vai ser posto. Ele já está em vigência, mas foi um dos últimos debates que nós fizemos. E vários outros que eu não me recordo, eu não tinha no meu banco de dados, para trazer para vocês uma coisa bem mais extensa. Então, daí vocês já podem perceber como é que é o nosso toque na Comissão de Direito Empresarial. Então, se vocês se identificam com algum desses temas, sejam bem-vindos à comissão. Projetos especiais que nós temos, nós vamos publicar um livro, agora, um livro de artigos, né, escrito por membros da comissão e com convidados de envergadura nacional, talvez alguns ministros do STJ ou doutrinadores, né, de relevância nacional. Os motores de desenvolvimento, como eu adiantei, e aqui respondendo um pouco da pergunta da colega lá do Governo do Estado, nós propomos, e aí eu não podia fazer uma proposição da minha Comissão de Direito Empresarial diretamente com o governo, nós primeiro submetemos à presidência da OAB, então esse assunto está pautado na agenda do presidente Paulo Coutinho e da vice-presidente doutora Marisa, de levar o nosso projeto a esses gestores, tanto município como Estado, e a ideia é o quê? É a gente oferecer ao
Poder Executivo o conhecimento dessa temática de compliance, para que a gente possa levar para ele num ambiente de acordo de cooperação técnica, ou seja, há uma troca de informações, né? E a gente vai apenas identificar para ele os pontos de risco que existem em determinado órgão. Então, ele vai escolher qual órgão, a nossa proposição é nesse sentido. Ele escolhe qual órgão que ele quer fazer o trabalho, seja uma Secretaria de Estado, uma empresa de economia mista lá, uma Potgás, uma KR, enfim, ele define qual é esse órgão e nós vamos fazer a parte de planejamento do compliance. Ou seja, a gente não vai implementar o do compliance, porque a OAB não pode fazer isso. Daí está havendo uma burla, porque o Estado tem que contratar uma empresa para fazer essa implementação, ou ele mesmo fazer, né? Então, o que a gente vai fazer é um mapeamento dessa secretaria escolhida e dizer ao gestor, olha, você tem esses riscos aqui dentro da sua organização, o projeto para implementar é este. Se você vai implementar ou não, é uma decisão de gestão. Mas a OAB só pode ficar nesse ambiente de colaborar, tá? Então, isso é um assunto que já está na mesa do presidente Paulo Coutinho. Compêndio legislativo, isso é um trabalho que a gente está germinando ainda, né, de fazer um compêndio com a legislação, tanto tributária, eminentemente ligada ao direito empresarial, como as matérias de direito empresarial também. Nós temos um projeto que ainda não foi colocado em prática, embora tenha sido aprovado, que é fazer um encontro nacional das comissões de direito empresariais do Brasil, né, das seccionais da OAB, e com certeza a gente quer que esse evento seja feito aqui em Natal. A tabela de honorários é um ponto muito relevante para destacar para vocês, porque é difícil, o doutor Kim colocou, para o começo da advocacia, você conseguir dizer para o seu cliente que o que você faz é uma matéria específica do direito. Muitos colegas, quando vão anunciar no mercado que trabalham com direito empresarial, simplesmente pelo fato de trabalhar para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Mas muitas vezes o que ele faz é direito trabalhista, direito consumidor, um previdenciário, mas não é direito empresarial. Então, a sociedade, para que ela possa entender que direito empresarial é uma matéria específica no direito, é bom que tenha na tabela da OAB, nos nossos honorários lá, uma categoria de direito empresarial. Porque aí, na hora que você chegar para o seu cliente, você vai dizer, olha, conforme a minha tabela de OAB, está aqui direito empresarial, a sociedade vai começar a compreender que direito empresarial é uma matéria específica. Então, senhores, são esses os projetos especiais. Eu faço questão de pontuar a nossa comissão para que vocês possam conhecer o nosso trabalho, né? E aí, o próximo slide é justamente o assunto que foi pautado, foi sugerido para que eu pudesse trazer para vocês. E a gente vai começar a falar, vendo um vídeo que eu trago, é o próximo slide. E aí é uma série, né, da Netflix, não sei se alguns já puderam assistir, é bacana para quem gosta de história, é interessante para quem é da área de direito, né, e vocês vão perceber aí que ele fala, lá em 1953, da base do pilar do compliance. Então, embora a lei que regulamentou o compliance iniciou-se nos Estados Unidos na década de 70, lá em 77, depois a Europa também regulamentou isso, mas a forma de se trabalhar os pilares do compliance não é nova, tá? E aí nós vamos ver um diálogo da Rainha Elizabeth com um professor dela, né? A Rainha Elizabeth chegou à coroa com 25 anos, Kim. Então, saiba você que talvez os desafios dela como uma jovem rainha, tenha sido bastante relevante também, né? Então, esse diálogo que vocês vão assistir é da rainha conversando com o seu tutor, um professor, que ela estava muito ansiosa porque o parlamento britânico estava, de certa forma, omitindo informações para ela. E ela, como rainha, ela não tem a gerência do dia a dia do Estado, né? Mas ela se sentiu numa situação que ela precisava intervir, mas não sabia como intervir. E aí, pasmem, ela não tinha nenhum conhecimento fora o que ela estudou em casa. Ela não foi educada por uma escola britânica, ela estudou em casa, no palácio, né? Então, ela ficou naquela angústia, poxa, como é que eu vou conversar com parlamentares, com o primeiro-ministro, que tem um conhecimento muito profundo de tudo o que acontece no meu país, se eu não sei? Humildemente, aos 25 anos, ela chamou um professor para dar aula a ela. E aí tem esse diálogo, que é um trechozinho só para a gente falar sobre compliance.
circumstances such as these, is it not also your duty to act? I doubt it. I'd have to check. I think you know precisely. Yes, it is. But I can't just summon the brightest, most formidable men in the country and give them dressing down like children. Why? You are in the right. They're in the wrong. Yes, but they're far more intelligent than I am. They need confrontation. They'd out to beg me, out to think me, and out maneuver me. This isn't about education or intelligence. This is about integrity and principle. Values they don't have what it takes to do matter with these people. You do. You were driven for years in the finer points of our Constitution. You know it better than me, better than all of us. You have the only education that matters. So what would you have me do? Summon them and give them a good dressing down like children. Why would they stand for that? Because they're English, male and middle class. A good dressing down from Danny is what they most want to know. Unconventional to the end, Professor. Então, vocês viram aí, o que o professor falou para ela, quando ela disse que ela não conseguia ir falar com pessoas com tanta inteligência, não tão preparadas. Ele disse, olha, você está com a razão, você tem a verdade, você está certo e eles estão errados. O que você precisa não é de preparo de inteligência, o que você precisa é de quê? Integridade e princípios. Então, esse é o pilar do compliance. Se você não lidar com essa base de princípios éticos e integridade moral, o compliance não vai funcionar. E essa é a relação que as empresas vão ter que ter a partir de agora com o governo, né? Porque a mudança que nós buscamos que o Brasil faça, que aconteça, não vai vir do governo, vai vir das empresas. Então, é esse ponto que eu queria colocar para vocês, para a gente começar a falar sobre compliance, tá? E aí, assim, na minha exposição, eu quero que vocês interagem, que vocês possam interromper a apresentação, possam falar, para que a gente não fique num monólogo. Afinal de contas, vocês estão em casa, né? E vocês podem interromper, vocês podem participar, para que no final a gente tenha um fechamento conclusivo. A apresentação é bem extensa, mas eu vou dar um toque um pouco acelerado, porque se a gente for falar ponto por ponto dessa apresentação, é um curso aí de 2, 3 dias. Tá? Então, a legislação de compliance, ela é um compêndio, né? Ela é um arcabouço de várias legislações. E vocês vejam que em 1997 já foi editada uma convenção, né, lá da OCDE, que só foi ser ratificada isso em 2000. Isso já começava a se trabalhar a questão de integridade, a questão de relações internacionais. E aí você tem, em 2002, alteração do Código Penal na parte de crimes contra a administração pública, tá? E você tem agora, em 2013, alguns começaram a chamar da lei da empresa limpa, né? Mas outros passaram a chamar a lei de compliance. Então, você vê que não é do nada, não é que o compliance não surgiu do nada, essa lei não veio de nenhum ponto isolado na evolução histórica do nosso país, né? E aí, o próximo slide, a gente já começa a mostrar aqui o que aconteceu antes de 2013. Você tem a Constituição Federal, já está lá desde 88, e os princípios da administração pública, né? O que pauta a administração pública? Ou seja, não precisa ninguém inventar nenhuma roda, nenhuma novidade. É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, né? São princípios que todos nós conhecemos, né? O Código Penal também já trata disso, né? Quando ele fala lá do funcionário público e do indivíduo comum, vocês percebem que cada um tem as suas obrigações, né? Tem as suas restrições, a sua forma de atuar no serviço público. Depois nós temos lá a Lei de Improbidade Administrativa, em 92, é uma lei também que você pode olhar para ela com um olhar de compliance, né? Você tem a Lei das Licitações, 93, uma lei antiga, mas que vem sendo aprimorada, e não se surpreendam se passar uma modificação que está tramitando no Congresso, que vai alterar o dispositivo dessa legislação para que obrigue ao ente público exigir das empresas que tenham um setor de compliance para poder contratar, tá? E aí eu acho que ele vai colocar uma escala de valor, né? O cara que vai vender só copo descartável, em determinada quantidade, não vai precisar ter compliance, porque senão você também não vai conseguir comprar,
das empresas, né? De uma hora para outra o governo exige isso, não consegue ninguém comprar, ninguém vender. Mas vai vir, não se surpreendam, vai vir uma modificação muito forte nessa legislação de licitação. Tá? O próximo slide que a gente tem é todo um arcabouço, é um quadro que a gente reúne aí várias legislações sobre compliance, mas hoje o mercado ela olha com um olhar muito concentrado apenas na Lei 2.846, né, 2013. Mas veja, se você quer estudar compliance de forma jurídica, você tem que conhecer um pouco dessas leis que estão aqui e mergulhar um pouco no estudo desses órgãos de controle, CGU, COAF, DRCI, que são organismos governamentais que trabalham nessa parte de fiscalização e controle. E aí, o próximo slide, nós temos aí um contexto legislativo. Como é que isso começou a ganhar notoriedade no país? Não foi do nada, gente, foi a rua que exigiu, né? Para vocês vejam, o movimento social tem muita força, muita relevância. Na hora que você começa a bater panela nas janelas de casa, Brasília ouve. E aí tem uma reação, o Congresso reage, às vezes bem, às vezes mal, mas reage. Né? E nós tivemos a reação em 2013, quando a lei foi promulgada. E em 2015, quando o decreto regulamentou a lei. Né? E depois de 2013, começou a surgir novas legislações regionais, decretos dos estados normatizando a lei federal. Né? O nosso estado do Rio Grande do Norte já fez a sua normatização, mas aí uma crítica legislativa foi um recorte, recortou e colou o que ele copiou dessas regulamentações de outros estados, não trouxe nenhuma inovação, não teve nada específico com o olhar do Rio Grande do Norte. Então, é um trabalho nosso também tentar levar essa discussão para a Assembleia Legislativa aqui do Estado. O próximo slide é, de fato, a Lei Anticorrupção. É o que nós vamos tratar agora, né? Que é a lei que vem sendo debatida. E qual é o objetivo dessa lei? Né? E eu tranquilizo todos vocês que, assim, esse material será disponibilizado para vocês, então não há necessidade de se ater a anotações de cunho que está no slide, apenas anotações pessoais de vocês. Tá? O objetivo, na verdade, é apenas e tão somente para as pessoas jurídicas, não se faz compliance para a pessoa física. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. É relacionado diretamente com o serviço público. E aqui eu estou falando da lei, tá, gente? Compliance, da forma que foi colocado por doutora Lília, vocês entenderam, ele vai muito mais além do que apenas essa norma legal. Então, voltando apenas para o olhar da lei, a lei trata da relação das empresas com os entes públicos. Tá? Responsabilização civil e administrativa, não cabe à lei tratar da matéria penal, né? Isso aí o Ministério Público trata quando ele apura e vai fazer sua denúncia, mas não, a lei não trata sobre isso. E disciplina se aplica tanto para empresas nacionais como para empresas estrangeiras que tenham negócio no Brasil, tá? Suas filiais, representações em qualquer país que ela esteja. Responsabilidade solidária de todas as coligadas, ou seja, um grupo econômico que seja formado através de uma holding, todas as empresas envolvidas naquela corporação que tenham relação com o serviço público também será afetada. Próximo slide, nós temos os atos lesivos ao interesse da administração pública nacional e estrangeira, ou seja, qual é o ato lesivo que acontece, qual é o ato lesivo que a lei disciplina? Negociar vantagem indevida com agente público, né? A parte de corrupção, propriamente dito, custear a prática de ilícitos, né, previsto na lei, valer-se de terceiro para simular interesse e benefício, ou seja, você criar aquela espécie do já malfadado laranja, você criar estruturas que tentem obstruir a investigação, dificultar intervir na investigação ou fiscalização, isso aí também é um ato lesivo, fraudar, impedir, manipular ou obter vantagem indevida em licitações e contratos relacionados. E aqui eu faço um breve destaque, porque a sociedade, às vezes, joga tudo num saco só, mas nós, como advogados, nós não podemos ser generalistas, nós temos que saber, de fato, o que significa cada norma legal. E aí, falar de corrupção não envolve todo e qualquer ato, que por mais que a gente ache que seja errado, não é corrupção. Uma primeira indagação que eu coloco para vocês participarem, é o que é corrupção?
Avançar um sinal no trânsito é corrupção? O que vocês acham? Quem pensa diferente? Colar em prova é corrupção? Avançar sinal é corrupção, colar em prova é corrupção. O que mais? Coisas do dia a dia que vocês identificam que sejam corrupção? Oi? Furar fila de banco. Estacionar em vaga. Quem discorda? Quem acha que nada disso é corrupção? Então, há uma unanimidade de vocês que tudo isso que foi destacado é corrupção. Tecnicamente, nada disso é corrupção. Avançar sinal não é corrupção, colar em prova de longe não é corrupção. Isso são atos, são infrações éticas que nós cometemos, são ilícitos, mas não é corrupção. Corrupção que a lei diz que é você pedir algo em troca, seja ele um agente público, seja ele relação entre empresas. E isso fica muito claro na investigação da Lava Jato, quando você percebe que, o caso mais recente, o senador foi acusado de ter pedido propina a um gerente, a um dono de uma empresa, em troca de fazer alguma legislação que beneficie aquela empresa. Aí qual é a defesa dele? E a defesa é sensacional, e aqui falando como advogado. O advogado disse o seguinte: não, ele não pediu nada para fazer em troca de algo. Ele apenas precisava de dinheiro e pedir emprestado. Ponto. Qualquer um pode pedir dinheiro emprestado ao outro. Isso não é crime. Um senador, um presidente da República pode chegar aqui e me empreste 100, 200, 300 mil reais. Isso não é crime, gente. E ele vai conseguir ser absolvido nesse processo, não tenham dúvida. Porque a acusação é fraca. Do outro lado, se você pegar o ato dele dizendo, me empresta R$1 milhão porque eu vou fazer uma lei para lhe beneficiar, aí sim é um ato de corrupção. Porque ele está querendo dar algo em troca. Então, percebam, todos os agentes públicos, inclusive os parlamentares, eles tentam fugir dessa questão da troca. Eles, não, eu pedi emprestado, mas eu não prometi nada. Essa promessa é o ato de corrupção. Então, quando você chega na Secretaria de Estado, diz, olha, faz uma licitação para mim, assim, 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 dentro dos meus moldes, que aí eu lhe dou um pedaço do que eu ganho. Aí é ato de corrupção. Se não houver essa troca, a lei vai lhe beneficiar. Você não vai ser condenado por ato de corrupção, você pode ser condenado por uma outra tipificação penal, mas de corrupção não. Tá? Isso tem que ficar claro para que a gente, como técnico jurídico, possa distinguir. Lato sensu. Exatamente, lato sensu, a gente está tratando um pouco mais dentro da área de compliance. Isso. Então, eu acho assim, que tecnicamente, para a área específica que precisa de uma tipicidade, como direito penal, direito administrativo, para a sanção, eu acredito que realmente, tecnicamente, não é corrupção. Mas para a área compliance, eu acredito que tudo que a gente falou, dependendo da cultura, que se espera, né, dos princípios e dos valores que se espera dentro de determinada instituição, que pode ser uma instituição de cunho social, né, tudo isso é corrupção. Assim, do modo de... A gente tem que ter um cuidado, porque na hora que você estiver diante de uma empresa, debatendo sobre compliance, lá ele não vai querer a opinião da pessoa física, da sociedade, do indivíduo, né, do cidadão da sociedade. Ele quer a opinião do técnico. Aí do técnico, como advogada, você tem que deixar muito claro para ele o que é corrupção, o que não é corrupção. Né? Porque no compliance, o que é corrupção é isso que eu estou lhe dizendo. Fora isso, não é corrupção. Então, eu não posso chegar numa empresa e dizer assim, olha, o fato de um funcionário puxar a cadeira do outro para ele cair é corrupção. O fato de eu colocar um bilhetinho, um dinheiro na gaveta dele e acusar ele de ter roubado o dinheiro do caixa, isso também não é corrupção.
Isso são atos ilegais, são crimes, são desvio de conduta, não é moral, não é ético, mas corrupção, você não pode chegar numa reunião e dizer assim, houve um ato de corrupção aqui na empresa, fulano fez isso. Aí, se alguém estiver do lado, ele vai dizer assim, olha, um advogado, porque o compliance officer não necessariamente é advogado, então ele pode ser um contador, um engenheiro, um médico, se ele se dedica à área, né? Aí você, advogada da empresa, vai levantar e dizer, olha, doutor, isso aí não é corrupção, nós temos que tipificar de outra forma, mas não é corrupção. Então, vamos prosseguir. Isso é bastante interessante deixar pontuado, porque nós somos colocados a questionamento a toda hora, né? Em casa mesmo a gente vê na televisão e diz, ato de corrupção, mas a gente tem que ter esse destaque. Por favor. Se a gente está falando do compliance, ele tem como conformidade até não só a questão da legislação, mas como pelo princípios morais e éticos. No caso, quando a gente não tem esses atos de corrupção específicos, assim, o compliance pode atuar, né? Sim. Como ajuda de conduta dentro das empresas em relação a funcionários. Então, na verdade, pode ser muito mais amplo e também essa gente não vai misturar ética e moral, o que se é esperado da empresa ter como funcionário. Seria isso. Isso. Perceba o seguinte, eu já participei de vários congressos, vários cursos, seminários, e a gente sabe que quando a gente passa 2 horas escutando alguém palestrar, às vezes a gente fica com uma informação apenas, né? E o resto a gente esquece. E o que marcou para mim muito em uma das apresentações foi o professor dizer o seguinte, olha, compliance é você não racionalizar as questões. Aí eu parei, disse, não racionalizar, ou seja, não tem que pensar. Aí todo mundo, né, ficou assim, pô, como é que eu não vou racionalizar? Eu disse, exatamente. Não racionalizar quer dizer o seguinte, você vai fazer o que é certo porque é certo, ponto. Então, se você chega numa situação, numa empresa, que alguém lhe propõe alguma coisa, diz assim, olha, vamos fazer isso, porque isso vai ser bom por isso, aí você vai fazer um juízo de valor. Você vai dizer, pô, se eu fizer esse ato, eu vou ganhar, o dinheiro vem para o meu bolso, perigo. Não, tem um perigo aqui se alguém me gravar, mas se não gravar, não tem como provar. Eu faço. Você está racionalizando a questão. E se a pessoa chegar para você propor qualquer coisa, você diz, vamos fazer isso? Você diz, não vou fazer. Por quê? Porque não é certo. Então, você não está racionalizando, já está no seu íntimo você agir conforme a integridade. Então, se você disser assim, Arnaldo, resuma compliance numa frase, para mim é isso, não racionalizar as questões. Fazer certo porque é certo. Pois não. Sim. Vai ter outras reuniões. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. O colega lá quer fazer a intervenção?
diário de qualquer ato, serviço contra a administração pública, sempre, portanto, tido uma nova perspectiva de corrupção. Mas, sem dúvida nenhuma, e acho que foi muito importante ser pontuado, na esfera penal é importante que a gente deixe claro os limites do conceito de corrupção, mas hoje o compliance se abre, né, para essa expansão do conceito na esfera do direito constitucional. Não, com certeza, como eu coloquei, né? A questão lato sensu, a temática, a nomenclatura, a corrupção pode ser trabalhada das mais diversas formas. Mas quando eu me apego à lei, eu tenho que ser muito restrito, porque como o professor colocou, né, no direito penal, eu não sou da área penal, mas no direito penal, um dos princípios é que a pena não pode transcender, né, ao indivíduo. Então, você não pode acusar um colegiado que fez alguma participação de ter feito um crime de corrupção, quando o ato, às vezes, é só de uma pessoa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas, de forma interpretativa, cabe uma análise mais generalista da temática de corrupção, né? Então, avançando, eu tenho o próximo slide lá. Nós estamos juntos aí, Glícia? Atos lesivos são interesse da administração pública, nacional e estrangeiro. O próximo, aí tem o artigo 5º. Aí o próximo slide você vai tratar aí os outros incisos, né? Financiar, custear, patrocinar de qualquer modo a prática de atos ilícitos, comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular os seus interesses, no tocante à licitação em contratos. Então, ele vai aí abrindo o leque de condições para você tipificar os atos lesivos à administração pública. No próximo slide, a gente tem um decreto, o decreto federal, né, a Lei 8.420, que veio regulamentar como é que essa lei de 2013 ia ser implementada. Então, você define aí o rito administrativo de responsabilização, ou seja, os órgãos da administração pública, eles vão instaurar um processo, né, que eles estão dando essa nomenclatura de PAR, processo administrativo de responsabilização. Então, a empresa que ela comece a ter algum ato ilícito contra a administração pública, o órgão público vai abrir esse processo, como funciona para os servidores públicos um PAD, que você abre um PAD para identificar infrações do servidor. Aqui vai identificar infrações da empresa, tá? Estabelece parâmetros para a aplicação da sanção administrativa, dosimetria de multa, né? E com agravantes e atenuantes, nós vamos ver a seguir, e publicação da decisão. São definidos os critérios para o programa de compliance, ou seja, uma empresa que queira ter chancelado o seu setor de compliance, o seu programa de compliance, ele vai ter que se adequar a esse decreto, tá? Disposições, quais as informações que serão divulgadas, né, nesses dois cadastros que nós vamos ver, cadastro das empresas, prever os requisitos para aceleração de acordo de leniência, ou seja, a partir do momento investigativo da administração pública, as empresas poderão fazer um acordo de leniência, que é mais ou menos o que acontece com a delação premiada. Delação premiada, pessoa física, acordo de leniência, pessoa jurídica. E o acordo de leniência, colaboração premiada, como eles também chamam, a proposta de acordo poderá ser feita até a conclusão do relatório elaborado pelo PAR. Ou seja, aqui eu estou dizendo a vocês a matéria central do nosso painel. Como é que vai ser a relação das empresas com os entes públicos? Ou seja, instaurado o procedimento do PAR, as empresas têm até o final dessa instauração desse processo para poder fazer um acordo de leniência, né? A negociação a respeito da proposta do acordo deverá ser concluída nesse prazo de 180 dias, né, que pode ser prorrogável, tá? A colaboração da pessoa jurídica deverá resultar na identificação dos demais envolvidos, ou seja, a empresa que vai fazer o acordo, ela tem que identificar quais são as outras empresas que também participaram dessa fraude, apresentar documentos, né, que comprovam a infração. O próximo slide lá mostra a empresa que pretende celebrar o acordo deverá fazer o quê? Ser a primeira a se manifestar, ou seja, ela não pode chegar alguém se manifestou e dizer, já fizeram acordo de leniência, eu também vou fazer, e vir a reboque, ela tem que inaugurar essa delação, né, essa informação para os entes públicos, ter cessado completamente o seu envolvimento, ou seja, o que acontece em alguns casos, colocado em envergadura nacional, o caso da Odebrecht, se você pegar, ela
quis fazer um primeiro momento um acordo de leniência, mas ao mesmo tempo ainda estava rodando a central de propina deles lá. Então, o acordo de leniência primeiro que eles fizeram caiu. Né? Na verdade, nem começou, eles não aceitaram, porque se tivesse começado, eles não podiam fazer um outro. Admitir sua participação na infração, ou seja, tem que reconhecer que cometeu ilícito, isso é requisito também, e cooperar plenamente para que a investigação possa prosseguir. Né? Os efeitos do pós-cumprimento, né? Isenção da publicação extraordinária de decisão administrativa sancionadora, ou seja, você passa a não sofrer as sanções da lei, né? Sanção da proibição de receber incentivos, ou seja, você pode começar a voltar a receber incentivos do governo, se você fizer parte desse acordo. Isenção, atenuação das sanções administrativas previstas na lei, né, na lei de licitação. Ou seja, são benefícios que o empresário, que a empresa vai começar a ter se ele colaborar. Né? E aí a gente vê a crítica que foi feita com esse acordo de delação premiada, que também vai envolver o acordo de leniência, do caso da JBS. Né? O Ministério Público fez um acordo, a sociedade está criticando, mas aquilo ali é uma discricionariedade do procurador em negociar, é um momento de negociação. Tá? E aí o Supremo agora decidiu que, de fato, ele tem essa liberdade, pode negociar, a não ser que ele negocie fora dos parâmetros legais, e aí pode ser revisto. Mas, caso contrário, o que é negociado, está acordado, é um acordo, é um contrato, tem que ser respeitado. Né? Se a sanção aplicada e as atenuantes foram mal pontuadas, isso aí é uma crítica de foro íntimo, não pode ser questionada de forma da ilegalidade. Né? Aí o processo administrativo, competência para instaurar e julgar, é da autoridade máxima do órgão, ou seja, a empresa vai ter que negociar diretamente ou com o secretário de Estado, ou muitas vezes com o controlador, aí é o Estado que define isso no seu decreto, mas é com a autoridade máxima. Tá? O processo de condução de investigação tem que ser designado uma comissão para isso. Repito, quem tem conhecimento do direito administrativo sabe que existe o PAD. Então, o PAD também é feito por uma comissão que vai analisar o desvio de conduta daquele funcionário, daquele servidor. Aqui, da mesma forma, o prazo do processo, como a gente colocou, leva em 180 dias no máximo, podendo ser prorrogado. Possibilidade de haver busca, apreensões, suspensão cautelar do ato de investigado, desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, aí já começa um bom debate na seara do direito empresarial. No momento de um processo administrativo, vejam vocês, pode ser determinado a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, eu estou dando poder ao Poder Executivo para desconsiderar a personalidade jurídica, uma vez que quem faz isso de forma natural é o Judiciário. Então, é uma discussão que vai ser travada com bastante relevância na hora que isso vier à tona, se de fato não é uma infração, se não há inconstitucionalidade dessa norma no que tange a essa desconsideração da personalidade jurídica. Porque, nesse momento, o gestor pode afastar a empresa e ir no patrimônio dos sócios. Reparação do dano, ou seja, tem que haver o pagamento, né? Você tem que ressarcir o erário. Se não houver esse ressarcimento, não tem acordo. Né? Aí você diz, ressarcir 100%? Não, 100% às vezes não consegue, por algum motivo. Mas tem que haver o ressarcimento. E aí você tem a inscrição nesse Cadastro Nacional de Empresas Punidas e no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas. Ou seja, existe agora hoje um Serasa para o sistema público, para cadastrar empresas que são inidôneas, que são idôneas, ou seja, que pode travar alguma negociação com a administração pública. E a multa pode ser aplicada até 20% do faturamento bruto do ano anterior ao cometimento da fraude. Ou seja, você pode fechar uma empresa se você for pego num ato de ilícito, num esquema de ilegalidade. Então, vai aí até 20%. 20% é muita coisa, gente, para você penalizar uma empresa. Você veja que no caso da JBS, eu acho que foram 10 bilhões, né, algo assim, que foi negociado para pagar em 20 anos. Mas isso não representa 20% do faturamento da JBS, representa, eu acho que meio ou 1% do faturamento. Mas é uma discricionariedade da negociação. E também tem as atenuantes, né, e as majorações da pena, da multa. E a publicação da decisão, né? Feito isso, aí sim entra a esfera penal. O MP é notificado e ele aí sim vai instaurar a apuração dos delitos. E aí é que o procurador
ele vai dizer se houve caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, né, de formação de quadrilha, né, tráfico de influência, aí ele começa a tipificar, não é a área administrativa que vai fazer isso, até porque nem pode. E aí a gente tem um fluxograma de como é que funciona esse processo administrativo de responsabilização. Isso aí vai ser entregue a vocês, vocês dão uma estudada, mas é, na verdade, um caminho que o processo percorre. Tá? Tem um outro slide também, que é a continuação. E aí o acordo de leniência, né? O poder pode permitir a isenção de penas, da publicação da decisão condenatória e a vedação de recebimento de incentivos, né? Além da redução de até 2/3 da multa. A empresa deve ser a primeira, como eu falei anteriormente, sanções específicas, caso de descumprimento do acordo, para celebrar outro acordo por 3 anos. Ou seja, se você descumprir, você não pode celebrar outro acordo. Pela instrução normativa, aí, o TCU é responsável pela fiscalização dos acordos de leniência no âmbito federal, que também já é um grande debate, porque o TCU, a CGU, o Ministério Público, eles todos estão travando ali uma briga de competência para ver quem vai ficar fiscalizando isso. Mas hoje está regulamentado por SIN. A competência das advocacias públicas e do Ministério Público. Tá? Bloqueio cautelar de bens para garantir o pagamento de multas, pode ser feito isso no processo administrativo, ou seja, imagina vocês que o cliente de vocês, empresário, pode ter o seu bem bloqueado num processo administrativo para que possa resguardar o ressarcimento daquela infração, daquela multa. Então, isso também é uma batalha jurídica muito interessante de ser travada no momento de um processo administrativo, que nós, advogados, muitas vezes não damos interesse ao processo administrativo. Fica esperando só... Não, quando virar um litígio judicial, a gente começa a discutir. E é um erro gravíssimo para quem quer lidar com a questão de compliance, com a questão de monitoramento de risco para as empresas. Proibição de receber incentivos, ou seja, é uma das penalidades que mais sofre as grandes empresas que trabalham com dinheiro público, bancos estatais, BNDES, Banco Brasil, Caixa Econômica. Suspensão ou interrupção parcial das atividades, ou seja, pode ser decretado a dissolução compulsória da empresa. Pode chegar a determinada gravidade da situação que seja determinado o fechamento da empresa. Tá? Então, não existe, no âmbito penal, para as pessoas físicas, a condenação por pena de morte, mas para as empresas existe no Brasil. E aí nós temos as agravantes, né? A dosimetria da pena, da multa. Então, você veja, continuidade dos atos lesivos, você tem aí de 1 a 2,5% como agravante, isso tudo eu estou falando em dinheiro, tá? Multa. Tolerância ou ciência das pessoas, do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica, ou seja, 1 a 2,5%. E aí isso aqui é a lei 2.846. Que por que a gente fala hoje para o empresário que ele tem que ter compliance? Porque se ele não tiver compliance, esses agravantes aumentam. E vocês vão ver no próximo slide que se você tiver, elas diminuem. Então, ou seja, o empresário diz assim, não, eu não preciso de compliance. De fato, você não precisa, não é obrigatório. A lei não diz isso. Mas se você não tiver... E aí, no caso do mensalão, a condenação de alguns dos envolvidos naquele processo foi não pela tipificação penal do nosso Código Penal brasileiro, mas por interpretação de leis estrangeiras, né? Que foi o caso da teoria do domínio do fato. Ou seja, Joaquim Barbosa ele disse o seguinte, eu não consegui identificar que fulano fez tal ato, mas pelo envolvimento que ele tinha junto com os demais, ele deveria saber, ele sabia. Então, a teoria do domínio do fato fez com que ele conseguisse punir e condenar o caso do ex-ministro Zé Disseu. Não foi encontrado nada que identificasse dinheiro na conta dele até hoje, mas, pela teoria do domínio do fato, ele foi condenado. E aqui, nessa nossa legislação de compliance, da lei anticorrupção, a interpretação é a mesma. Se você não tiver compliance na sua empresa, você vai ser abarcado por essa teoria. Você não tem compliance, então não é só porque o seu contador cometeu um ato ilícito com o secretário de Estado na hora da licitação, que foi lá e eles dois forjaram, né, compilaram um edital para aquela empresa, aí você, presidente, vai dizer assim, não, mas foi o meu contador que foi lá e fez isso, ou foi o gerente, ou quem quer que seja. Eu não sabia.
aí a lei vai dizer, você deveria saber, você vai ser envolvido pela teoria do domínio do fato. Agora, o outro cenário é, se você tiver compliance na sua empresa, na hora que isso ocorrer, você vai dizer para os órgãos de fiscalização, eu não sabia, eu tenho um compliance, esse cara foi treinado, esse cara fez um ato isolado que não condiz com o meu regimento interno, com minhas normas de conduta, com os treinamentos que ele recebeu. Eu tenho aqui um canal de denúncia onde todos os funcionários podem denunciar atos ilícitos da minha empresa e ninguém viu ele fazendo, porque se tivesse visto, tinha denunciado no canal de denúncia, que é sigiloso. Mas não tem no meu canal de denúncia nenhuma apuração desse cometimento do ilícito. Ou seja, esse cara foi um gênio, ele foi um ninja, ele conseguiu fazer um ato de corrupção dentro da minha empresa e eu não sei. O órgão de controle vai dizer, tudo bem, você não tem nada a ver com isso, você não vai ser penalizado, a sua empresa vai ter as atenuantes que a lei prevê e só quem vai ser condenado, quem vai ser investigado é o fulano. Então, é uma forma do empresário se blindar contra questões de investigação de atos de corrupção que qualquer funcionário pode cometer, né? Então, aí não precisa dizer que a lei não está obrigando, mas está dizendo a você, é bom que você tenha compliance. Situação econômica do infrator, né? Aqui tem as incidências, também aumenta em 1%, né? Aqui é uma questão econômica, caso de solvência, se a contabilidade enxergar essa base de índice de solvência, tá? Reincidência na infração, se você comete, se aquilo foi em reincidente, você fez um ato de corrupção na licitação e depois fez de novo, isso aí tem uma majoração. E aí nós temos depois os agravantes por questão de valores. Estamos juntos aí, né, Nicásio? Então, você tem aí contratos acima de 1,5 milhão, contratos acima de 10 milhões, de 50 milhões, de 250 milhões, de 1 bi. Tá? E aí você vai somando isso tudo. Então, o total daquelas outras gravadas do slide anterior e desse pode chegar a 20%. Tá? Ou seja, se você for cometendo todos aqueles ilícitos daquela forma, você pode ser penalizado até 20%. E agora nós temos as atenuantes, né? As atenuantes dizem o seguinte, a não consumação da infração, ou seja, você tentou, mas não fez. Você engendrou, mas não cometeu o ilícito. Então, você já começa a ter um atenuante aí. Comprovação do ressarcimento da pessoa jurídica pelos danos, ou seja, devolver tudo, você ainda não gastou dinheiro, o caso da mala lá de 500 mil, o cara foi lá, pegou e devolveu, né? Isso na empresa, quando ele faz isso, se ele fez o ilícito, mas devolveu tudo, tem essa atenuante até de 1,5%. Colaboração da pessoa jurídica com a investigação na apuração do ato lesivo, independente do acordo de leniência. Ou seja, o que é isso? Um pilar do compliance, canal de denúncia. Você recebeu do seu canal de denúncia uma notícia de algum crime que está acontecendo na sua empresa, você apurou e foi no órgão responsável, disse, olha, eu queria dizer a vocês que eu cometi um ato de ilicitude aqui, minha empresa forjou essa licitação. Eu estou vindo aqui para dizer que quem fez isso foi fulano. Isso você tem um atenuante aqui, que pode ir até 1,5%. Você está colaborando, mesmo sem ter um acordo de delação, né, no caso de leniência. Isso acontece, isso é notório hoje, muito forte, no mercado internacional, né? A Bristol, a empresa de pneu, ela comprou uma empresa na África do Sul por valores milionários. E quando ela começou a ver os procedimentos daquela empresa que ela tinha adquirido lá na África, ela identificou corrupção. Ela foi no governo americano e disse, olha, a empresa que eu comprei lá na África do Sul comete ato de ilícito, fraudou, causou um prejuízo imenso àquele país. Estou vindo aqui dizer que nós temos culpa nisso. A redução da multa foi assim, negócio de mais de 50 milhões, caiu para 5 milhões de dólares. Então, ou seja, é muita grana, teve que pagar, teve. Mas se ele não fizesse isso, e ele sabedor que o governo americano tem uma pena muito forte, nós vamos ver aqui, ele achou melhor ir lá e se declarar culpado, né? Foi lá e colaborou. Comunicação espontânea, existência e aplicação do programa de integridade. Aí aqui, vejam que vai até 4%, gente. Ou seja, se você tiver compliance, agora não é compliance, como as empresas costumam colocar, aquele valor, missão e objetivos na parede, né? Você chega em qualquer empresa, tem lá, valor, missão e objetivos. Aquilo ali não é compliance. Compliance não é você reunir numa sala todo mundo aqui, dar um treinamento, entregar uma cartilha e ir embora para casa. Compliance requer treinamento diário, né? Aquele funcionário que abre o computador para trabalhar, antes de liberar a senha dele, vai aparecer um pop-up lá,
diz assim, quais são os itens abaixo que são do nosso sistema de integridade, quais são os nossos procedimentos éticos. Você tem que marcar, ela vai validar. Se você errar, o RH vai receber a informação que você respondeu errado, no final do dia ele te chama e diz, meu, você estava com dúvida naquela questão que você respondeu hoje de manhã, então deixa eu te ensinar, você talvez não esteja lembrando, nosso código de ética, nosso código de conduta, faz isso. Isso é treinamento diário. As grandes empresas fazem isso. Nas pequenas podem fazer? Podem. Né? Você cria mecanismo, aí a criatividade do empresário, para que você faça esse treinamento constante. Né? Então, a lei diz que todas as empresas, independente do tamanho, pequeno ou grande porte, devem ter o compliance. Então, eu estou falando do pequeno comércio, eu estou falando da padaria, eu estou falando da grande empresa. 5 minutos. Tá, no meu relógio aqui são 56, né? 11h56. Então, pontos de atenção. Critério de responsabilidade objetiva, ou seja, você não tem que apurar se houve vontade de cometer o ato, a responsabilização é objetiva. Cometeu, não tenho que ir atrás de saber se você tinha vontade, se não teve vontade, se foi com dano, se não teve dano, se é culposo, se não é culposo. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade administrativa e civil da empresa não exclui a responsabilização individual do dirigente e administradores, civil e criminal, ou seja, daquele camarada que cometeu o ato ilícito. Né? Não exclui a aplicação de outras leis, improbidade, licitação, prevenção, lavagem de dinheiro, leis que o CAD regulamenta também. Ou seja, veja que a própria lei também, ela diz, eu não posso resolver tudo, outras leis podem ser aplicadas nesse segmento. E prescreve em 5 anos. Tá? Então, aqui nós temos alguns pontos só para refletir. De precedente, a ação civil pública ajuizada pelo MPF em Goiás, foi requerida a condenação da construtora às penas de multa, perdimento de bens, direitos e valores recebidos em razão da infração e suspensão e a interdição parcial, decisão liminar, determinou o bloqueio de mais de 3,5 milhões da empresa. Ou seja, no momento administrativo, foi feito tudo isso. Né? Então, você veja, quando o governo também reclama que não arrecada, que não está conseguindo receita, se ele tivesse um sistema de controle de compliance, ele poderia estar investigando várias empresas que com certeza cometem ilícitos e está sendo ressarcida do prejuízo do erário, ou seja, casos de corrupção que não são apurados. Estima haver cerca de 60 investigações em curso, tá, na CGU, e só no Mato Grosso tem 30 empresas envolvidas. Né? Apenas 7 estados regulamentou, o nosso estado já regulamentou, tem só que atualizar esse painel, a sua lei, o seu decreto, né? E o BNDES também, ele condiciona para ele fazer empréstimo a você ter o seu programa de compliance. Aqui é um comparativo das leis, é um quadro, estamos juntos aí? A lei americana, FCPA, a lei britânica e a nossa lei, ou seja, corrupção de funcionários públicos. Nos Estados Unidos, eles não olham, a lei deles não olham para isso, mas a nossa e a britânica, sim. Né? Corrupção de funcionários públicos estrangeiros, todas elas marcam esse ponto. Alcance extraterritorial também, ou seja, não fica vinculada só ao Brasil. Se a empresa tiver operação fora do Brasil, também. Né? Outros atos lesivos, você vê que a nossa lei é mais forte do que a deles, nesse quesito. Nós temos outros atos lesivos, né? Inclui atos contra a administração pública, fraude, licitação, frustração de competitividade, ou seja, construção de cartéis, isso também é abarcado pela lei. Exceção para o pagamento de falicitação, também a nossa não atende, só a lei americana. Responsabilidade objetiva, nos Estados Unidos não tem, eles têm que apurar a responsabilidade objetiva. Né? A lei britânica, ela já olha para o lado se houve a prevenção ou não. Se houver prevenção, eles afastam, mas se não, eles apuram de forma objetiva, ou seja, mais ou menos como a nossa, e a nossa lei, sim, a responsabilidade objetiva. A multa nos Estados Unidos é 2 vezes o benefício obtido almejado, ou seja, se você causou um dano de 50 milhões de dólares ao governo americano, você vai ter aí até 100 milhões de dólares de multa. Né? Ou seja, não é nada pesado, e a gente sabe que a relação público-privada não é pequena. Então, é uma lei que traz uma penalidade muito forte. A britânica, essa é dura,
é ilimitada, vai de acordo com o que o Estado acha que tem que penalizar, né? A nossa vai de 20%, né, até 60 milhões. Ou seja, se não conseguir apurar o que é 20%, 60 milhões pode ser aplicado, dependendo do caso, né? Aí tem outras sanções aí, e os benefícios, né, todas elas têm benefício, ou seja, porque senão o empresário não ia cumprir, né? Critério de reporte voluntário, cooperação, ou seja, tem também você fazer a sua denúncia espontânea. E aí o próximo slide é a indagação. O que de fato vai acontecer com essa relação público-privada, né? Quando foi colocado o tema para mim, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta porque eu não sei o que vai acontecer. O mundo todo está olhando para o Brasil, sabendo se nós iremos mudar os nossos procedimentos ou não. Se nós mudarmos, ok, tem mais de 5 trilhões de dólares no mundo para ser investido nos países. E o Brasil é um país que está no alvo da investigação, dos investimentos, desculpe. O Brasil é um país de investimento, é um país que os americanos, os europeus querem investir, mas eles não vão continuar investindo aqui, a depender da forma com que a gente lide com essa questão toda. Então, como é que vai ficar a questão da relação público-privada? A questão que está posta é esta que eu relatei para vocês. Existe lei, existe um procedimento, as empresas têm que se adequar a essas normas. Se não se adequar, tem as sanções, né? Se se adequar, tem as atenuantes. Então, eles têm que ficar atentos a isso. E por que a gente coloca essa interrogação? Porque o próximo slide mostra o que é capa da revista hoje de manhã, que estão nas bancas aí, né? 22 milhões destinados a Michel Temer, né? As provas da JBS. Ou seja, só quem quer gravitar na área aí do chutômetro, né, do achismo, é que pode dizer como de fato vai ficar essa relação público-privada. O que a gente pode colocar é só o que está posto. E o que está posto é a legislação que vocês tiveram conhecimento hoje, que é a legislação que regulamenta a relação público-privada. Então, senhores, eu só tenho a agradecer a vocês, deixo essa mensagem de envolvimento para que vocês possam refletir quando for discutir compliance. Compliance vai muito mais além do que as paredes da OAB, né? Nós, advogados, não somos os únicos que podemos tratar de compliance. Compliance é um todo, é uma tarefa multidisciplinar, né, que muitas vezes se confunde, uma empresa quer confundir o setor jurídico dela, fazer o compliance. Isso não é certo, porque você não pode ser a pessoa que vai litigar, que vai defender a empresa e, ao mesmo tempo, vai investigar. Não existe hierarquia de compliance. Compliance não está numa caixinha dentro do organograma em cima ou embaixo do diretor. Ele é uma espécie de coringa, ele gravita em todas as áreas, ele tem que entrar no departamento financeiro, no departamento comercial, no nosso setor de produção, tem que participar do conselho. Ele é a voz da consciência. Na hora que o empresário disser assim, eu vou fazer isso, aí ele vai chamar o empresário e dizer, olha, mas a gente escreveu lá atrás que a gente não ia fazer isso. Todos os funcionários foram treinados para não fazer isso. O senhor vai fazer isso? Aí, se ele tomar essa decisão, ele tem que arcar com o que ele está decidindo. Mas saiba ele que também vai ser investigado, porque se algum funcionário perceber, vai fazer denúncia no canal de denúncia que a empresa tem, né? E, para encerrar, eu dei uma entrevista há um tempo atrás e eu disse na rádio que o setor de compliance, muitas vezes, vai se sobrepor às decisões do presidente da empresa. E aí, depois, quando o microfone estava desligado, o entrevistador falou assim, Arnaldo, você acha que vale mesmo você falar isso? Você acha que não está espantando os empresários? Porque o empresário, ele é dono da empresa. Ele é que decide, a palavra final é dele. Eu digo, se ele tiver maturidade, ele vai entender que a palavra final, a melhor palavra pode ser que não seja dele, né? Então, se ele criou um sistema de compliance na empresa dele, ele tem que saber que ele tem que ouvir o que o canal de denúncia vai apurar para ele. Porque muitas vezes a gente não sabe o que acontece no setor ao lado, né? E em empresas grandes funciona assim, você não sabe o que vai acontecer. Então, se você tomar uma decisão unilateral sozinha, você pode jogar a sua empresa num esquema desse de corrupção e que você vai quebrar, né? E aí vem um outro tema, que eu não vou apresentar hoje, mas a questão social da empresa, a função social da empresa. Por que uma empresa existe? Ela existe para poder fomentar desenvolvimento. Então, esse camarada que pensa dessa forma, ele não deve ser empresário, né? Então, eu encerro a minha apresentação, gente, agradecendo a paciência de vocês, parabenizando a toda a OAB por ter promovido esse debate.
especialmente a Nicas, pela comissão que ele coordena, que foi que impulsionou esse fórum, e colocar à disposição de vocês todo o meu conhecimento. Muito obrigado, bom dia a todos.